Olá, tudo bem? Então, dando continuidade aqui no nosso curso, vamos falar hoje de Date Edit, componentes para tratamento de dados que são no formato data, né, ou seja, date times, né? Então, nós temos aqui o date, aqui estamos na VCL, nós vamos ter o date time picker e nós vamos ter o date picker. Esses dois são os componentes de entrada de dados em formatos de data, ok? Então, pegar aqui rapidamente uma FDMan Table, criar aqui um campo do tipo datetime, ok? Vamos implementar aqui a 1 do 1 de 2019, 1 do 2 de 2019, 1 do 3 de 2019, ok? Beleza. Bem, pulo do gato aqui é o seguinte, botão direito, tá, é que essa instalação é nova aqui do Delphi, eu preciso vir aqui habilitar o Live Bind Wizard no meu menu de contexto. Live Bind, Display Live Bind Wizard em Context Menu. Então pronto. Botão direito, Live Bind Wizard. Vou linkar o meu DateTime Picker a um campo, MainTable, campo Data, e pronto. Ele fez o link para mim. Esse link, se a gente for olhar no Bind Visual, ele é um link bidirecional, tá? Bem tranquilo, bem simples. Então aqui não há dificuldades. Você arrasta tranquilamente um campo datetime a um datetime picker que funciona perfeitamente, tá? Já quando a gente fala de date picker, ele já não tem mais o recurso. Repare que ele também, ele não tem o observable, ele não tem nenhuma propriedade já por padrão para trabalhar com live bytes. Então vai ser o mesmo caso que a gente já viu no DB, no Radio Buttons e em alguns outros componentes. A gente vai fazer o link forçosamente, de alguma forma. Vou linkar o controle na propriedade date. Ele tem a propriedade date nesse componente, ele não tem date time, não trabalha com hora. Eu vou linkar meu bind source, vou linkar meu campo data. Vou pedir para vir um navigator aqui para a gente conseguir navegar direitinho. E ele fez o link para mim e é um link unidirecional, tá? Então é aquela historinha que a gente já conhece. Se eu modificar no componente, não vai modificar na minha fonte de dados. Então, neste caso, igual como a gente fez lá no Radio Buttons, eu teria de codificar algo aqui no evento do Date Picker. Ou trabalhar com a ideia ou criar um observable, implementar um observable nele, ok? Então, qual seria o evento mais apropriado para a gente fazer esse tratamento? Aqui no OnChanger, tá? E é um código bem similar àquilo ali que a gente já viu na aula passada. FDMan Table, .edit, opa, e FDMan Table, data as date time recebe date picker 1.date. Então, com isso aqui já vai proporcionar o efeito de mudar no date picker e isso mexer na fonte de dados e como o outro componente está linkado à fonte de dados e ele é bidirecional, ele vai sofrer o efeito normalmente. Então, mudando aqui, vou mudar do dia 1 para o dia 9. Pronto, mudou nos dois componentes, ok? Passei aqui na barrinha para o outro, está alterado. Mudando no de baixo, vou mudar do dia 9 para o dia 14. 14. Pronto, mudou nos dois componentes. Este aqui muda porque existe uma codificação no seu evento, alterando a minha fonte de dados. Perceba que eu não altero o componente, eu não altero o meu componente DateTimePicker, e sim a fonte de dados aonde o DateTimePicker está linkado, tá? Então perceba isso. Então
Então, beleza. Esta é a forma de a gente trabalhar com os componentes de data e hora dentro do nosso Live Embed na VCL, tá? Beleza. Vamos agora dar uma olhadinha no FireMonkey. Aqui já no FireMonkey, New, Multi-Device. Então aqui o projeto FireMonkey. Nós vamos ter o Date Edit e nós temos o somente, né? Temos o Date Edit e temos o Calendar. Isso, tá. São os dois componentes para a gente trabalhar com datas no FireMonkey. Aqui, similar a VCL, mesma coisa. No Date Edit eu vou ter um unidirecional. No Calendar ele não vai ser, ou melhor, no Date Edit será bidirecional e no Calendar será unidirecional. Então é o mesmo princípio. A gente pega uma fonte de dados, linko ao tipo, mesmo trabalho que a gente teve ali na VCL. Ok, botão direito Wizard, linka um campo, escolhe a fonte de dados, tipo do dado, já vou pedir um Navigator também, pronto, e aí vou fazer a mesma coisa com o meu Calendar, linkar um campo, aqui a propriedade é DateTime, Bind Source, Date, Finisher. Vindo no Bind Visual, nós vamos ter um diagrama similar, com o Date, Edit bidirecional e o Calendar unidirecional. E aí no Calendar eu preciso fazer uma programação como fiz ali no nosso Time Picker. E aqui no Calendar a gente pode usar o Date Selector. Então, fdman table edit fdman opa, fecha aqui, fdman, tá errado aqui, fdman table date data as date time igual a calendar date time. E aí a gente vai ter o efeito que a gente viu na VCL, mas também aqui no FireMonkey. Então tá aqui, 1 do 1, 1 do 1, passei, 1 do 2, 1 do 3, mexi no meu date time para 20 do 2, dou Enter, ele atualiza o calendar, mexi no calendar, ele já atualiza o meu date e aí fica certinho. Beleza? Então, aí tá. Espero que isso tenha tirado a dúvida de alguns e tenha ajudado aí se você não sabia disso. Beleza? Então tá. Obrigado. Valeu. Até mais.